Você já teve a sensação de que não importa o que você faça, está sempre errado? Você se desculpa por coisas que nem fez. Você revisa cada palavra que vai dizer antes de falar com medo da reação. Você sente que está sempre pisando em ovos, tentando adivinhar qual a versão da pessoa vai aparecer hoje. A carinhosa ou a que te faz sentir pequeno. E quando você tenta explicar isso para alguém de fora, parece bobagem. Ele não bate em você, ele não te trai. Por que você está reclamando? Mas por dentro, você sabe que tem algo errado. Você só não sabe nomear. Hoje eu vou te ajudar a nomear. Vamos falar sobre narcisismo dentro do relacionamento. Não o conceito de internet, não o meme de todo mundo é narcisista hoje em dia. Vou te mostrar os sinais reais, a forma como isso destrói a sua autoestima sem você perceber e o mais importante, como se proteger enquanto ainda estar dentro dessa relação. Fica comigo até o final porque o que eu vou te ensinar aqui pode ser a virada que você está esperando há muito tempo sem saber que existia. Agora eu vou descrever uma cena, vê se ela parece familiar. Você conquista alguma coisa boa, uma promoção, um elogio, um momento de alegria genuína, e em vez de comemorar com você, a pessoa encontra um jeito de diminuir aquilo. Um comentário ácido, uma comparação, "Que bom, mas..." que esvazia completamente a sua felicidade. Você é magoado por algo que ela fez, tenta conversar com calma e de alguma forma a conversa se inverte. Em 20 minutos, você está se desculpando. Você não sabe nem precisar exatamente como, mas a culpa, que era dela, virou sua. Você nota que com os outros, ela é encantadora, charmosa, todo mundo ama, mas quando estão sozinhos, ela é outra pessoa. Fria, crítica, distante ou explosiva por algo que parece insignificante. E você começa a duvidar de si mesmo. Será que eu sou exagerado? Será que eu sou difícil demais? Será que o problema sou eu? Essa dúvida constante tem um nome na psicologia. Ela se chama confusão induzida. E ela não é um acidente. Ela é, na maioria das vezes, o resultado direto de viver ao lado de alguém com traços narcisistas profundos. O mais cruel desse tipo de relacionamento não é o ataque direto, é a erosão silenciosa. Não é a briga que destrói você de uma vez, são 1000 pequenos cortes. Um comentário aqui, uma comparação ali, um silêncio punitivo depois de uma discussão, uma desculpa que nunca chega, que vão, ao longo de meses e anos, te convencendo de que você é menos do que realmente é. E o pior, você ama essa pessoa. E parte do que se torna esse tipo de relação tão difícil de sair é que ela não é feita só de dor. Tem momentos bons, tem charme, tem aquele lado encantador que apareceu no começo e que, vez ou outra, ainda reaparece, fazendo você acreditar que aquela pessoa no início ainda está lá, em algum lugar, esperando para voltar. Se você reconheceu algo do que eu descrevi, eu preciso que você saiba uma coisa agora. Você não está exagerando. Você não está sozinho. Antes de qualquer coisa, precisamos separar o conceito popular do conceito real. Narcisismo não é só uma pessoa que se ama muito ou alguém que adora postar foto. Narcisismo, no contexto clínico, é um padrão de comportamento marcado por uma necessidade excessiva de admiração, uma falta profunda de empatia genuína e uma tendência a explorar relacionamentos para alimentar a própria autoimagem. Importante, você não precisa de um diagnóstico clínico formal para reconhecer o padrão. Muita gente apresenta traços narcisistas significativos sem nunca ter sido avaliada por um profissional. E esses traços já são suficientes para destruir a saúde emocional de quem convive perto. Existem alguns sinais centrais que se repetem na maioria desses relacionamentos. Vamos passar por eles, e eu quero que você seja honesto consigo mesmo enquanto eu falo. Discussões nunca terminam com um simples "Eu entendi seu ponto."
Elas terminam com você cedendo, mesmo quando você sabe que estava certo. Porque admitir erro para essa pessoa parece uma ameaça existencial. Pedidos de desculpa, quando existem, vêm sempre acompanhados de uma justificativa que coloca parte da culpa em você. Desculpa, mas você me provocou. Eu não teria reagido assim se você não tivesse... Nunca. Nunca é só... Eu errei. Com estranhos, colegas, família dela, ela é maravilhosa, generosa, simpática, atenciosa, mas em privado com você aparece outra versão. E isso te deixa numa posição impossível, porque ninguém de fora vai acreditar no que você vive, já que só você vê a versão privada. Eu só pergunto onde você está porque eu me importo. Eu só comento sobre sua roupa porque eu quero o seu bem. Eu só decido isso porque eu sei que é melhor pra você. Controle vem embrulhado em linguagem de amor, o que torna ele muito mais difícil de identificar e recusar. Se 2 ou mais desses pontos parecem familiares enquanto eu falava, eu preciso que você não descarte essa sensação. Ela está te avisando de algo real. Mas o sinal mais perigoso de todos, o que mais destrói a autoestima silenciosa, ainda nem entrou na conversa, e é sobre ele que eu preciso falar com você agora. Existe um padrão psicológico documentado em relacionamentos com pessoas narcisistas chamadas ciclo de idealização, desvalorização e descarte. Funciona assim. No começo, a idealização. Você é colocado num pedestal. A pessoa te elogia de forma intensa, te dá atenção total, faz você se sentir como se estivesse entregando algo raro e especial. Esse início intenso não é coincidência. Ele cria um vínculo emocional profundo rapidamente antes que você tenha tempo de avaliar com calma quem essa pessoa realmente é. Depois vem a desvalorização. Lentamente, quase imperceptivelmente, o tom muda. As críticas começam a aparecer, as comparações com outras pessoas, o distanciamento emocional intercalado com momentos de carinho que te fazem acreditar que está tudo bem. E é exatamente a intermitência, carinho, depois frieza, depois carinho de novo, que cria o vínculo mais difícil de romper que existe. A ciência comportamental chama isso de reforço intermitente. É o mesmo mecanismo psicológico que mantém uma pessoa jogando numa máquina de caça-níqueis. A recompensa não vem sempre, mas vem de vez em quando. E essa imprevisibilidade é o que cria vínculo, não a recompensa em si. Você não está fraco por continuar nesse relacionamento. Você está realmente reagindo do jeito que o cérebro humano reage a esse tipo específico de condicionamento. E por último vem o descarte, ou a ameaça constante dele. Algumas pessoas narcisistas terminam o relacionamento de forma abrupta quando sentem que perdem o controle. Outras nunca terminam de verdade, mas vivem ameaçando, fazendo você correr atrás, fazendo você ter medo de perder, mantendo você num estado de insegurança permanente que te deixa mais fácil de controlar. Você reconhece esse ciclo? Você já sentiu o alívio de um momento bom logo depois de uma fase ruim e usou esse alívio como prova de que as coisas estavam melhorando? Isso não é melhora, isso é o ciclo se repetindo. E reconhecer esse padrão é o primeiro passo real para começar a sair dele, mesmo que você ainda não esteja pronto para sair fisicamente. Agora, eu sei que tem uma pergunta passando pela sua cabeça nesse exato momento. E ela é a pergunta mais importante de todas. Como eu me protejo se ainda não posso ou não quero sair agora? Antes de te dar as ferramentas de proteção, eu preciso desmontar uma culpa que provavelmente está pesando em você agora. A pergunta que as pessoas de fora fazem é sempre a mesma. Por que você não sai logo? E essa pergunta, feita com a melhor das intenções, na verdade machuca, porque ela significa algo extremamente complexo. Você não fica porque é fraco, você fica porque o vínculo emocional criado nesse tipo de relacionamento é genuinamente complexo, misturado
com amor real, com história compartilhada, com medo de estar errado sobre tudo, com a esperança de que a pessoa do começo ainda volte. Tem também o fator financeiro em muitos casos. O medo do julgamento social, o medo da solidão, o medo de que, depois de tudo, talvez você realmente seja o problema, porque foi exatamente isso que te disseram repetidamente, por tempo suficiente para você começar a acreditar. Existe um termo para esse estado, névoa narcisista, ou em inglês, Narcissist Fog. É a sensação de confusão mental profunda que vem de viver constantemente questionando a sua própria percepção da realidade. Você não consegue pensar com clareza porque está numa névoa emocional construída por meses ou anos de inconsistência, culpa e instabilidade. E a névoa, decisões claras parecem impossíveis. O objetivo agora não é te pressionar a tomar uma decisão drástica hoje, é te dar clareza suficiente para começar a sair dessa névoa, no seu tempo, com segurança, com estratégia. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Como se proteger emocionalmente enquanto você ainda está dentro dessa relação, sem precisar fazer as malas hoje. Aqui estão as ferramentas reais. Eu quero que você guarde cada uma delas. Uma das táticas mais devastadoras de pessoas com traços narcisistas é distorcer os fatos. Negar coisas que disseram, mudar versões, fazer você duvidar da própria memória. Isso tem um nome: gaslighting. A defesa para isso é simples e poderosa. Comece a registrar um diário privado num lugar seguro onde você anota datas, o que foi dito, o que aconteceu. Não para usar como arma, mas para te dar um ponto de referência real quando a confusão tentar te convencer de que você está enlouquecendo. Quando a névoa apertar, você vai ter algo concreto para te ancorar na realidade. Pessoas com traços narcisistas se alimentam de reação emocional intensa, seja ela positiva ou negativa. Quando você reage com explosão, com choro, com desespero, isso paradoxalmente alimenta o padrão. O espelho cinza é uma tática de resposta neutra, calma e desinteressante. Respostas curtas, tom de voz estável, nada de drama, nada de explicação extensa, nada de defesa apaixonada. Quando você se torna emocionalmente sem graça de provocar, parte do comportamento manipulador perde a função, porque não está mais gerando o efeito que buscava. Um padrão extremamente comum em relacionamentos narcisistas é o isolamento gradual, sutil, raramente declarado, mas eficaz. Você foi se afastando dos amigos, da família, das pessoas que poderiam te dar uma visão externa e sincera da situação. Reverta isso. Reconecte com pelo menos uma pessoa de confiança fora do seu relacionamento. Alguém com quem você possa falar sem filtro, sem precisar defender o que está vivendo. Essa pessoa vai funcionar como um espelho externo que te ajuda a ver com clareza quando a névoa interna estiver densa demais. Esse é talvez o mais importante de todos. A forma como essa pessoa te trata não é um relatório sobre quem você é um relatório sobre quem ela é. Toda vez que vier o pensamento, eu devo ser difícil mesmo, ou talvez eu mereça isso, eu preciso que você pratique uma pausa consciente e troque por isso é o padrão dela, não é a verdade sobre mim. Isso não vai mudar tudo de uma vez, mas se repetido dia após dia, vai começar a reconstruir a fundação da sua autoestima que foi sendo erodida. E tem uma última verdade que eu preciso te dizer agora, porque ela talvez seja a coisa mais importante que você vai ouvir nesse vídeo. Você não é responsável por curar essa pessoa. Eu sei que parece duro, mas é libertador se você deixar. Muitas pessoas em relacionamentos com traços narcisistas profundos carregam uma missão silenciosa de salvar o outro, de ser paciente o suficiente, amoroso o suficiente, compreensivo o suficiente, até que a pessoa finalmente mude.
Mas mudança real em casos de narcisismo profundo exige que a própria pessoa reconheça o problema e busque ajuda especializada de forma genuína e contínua. Isso é extremamente raro, não porque seja impossível, mas porque a estrutura psicológica do narcisismo inclui, na maioria dos casos, uma resistência profunda a se ver como o problema. Você não tem esse poder, nunca teve, e continuar acreditando que tem é o que está te mantendo presa numa missão que não é sua. A sua função não é curar, é se proteger, é preservar quem você é enquanto decide, no seu tempo, o que fazer com essa relação. E saber disso não é desistir de amar, é parar de confundir amor com autoanulação. Eu sei que esse vídeo pode ter tocado em coisas difíceis. Talvez você tenha se reconhecido em mais pontos do que gostaria. Eu preciso que você saiba, reconhecer isso não é fraqueza, é o primeiro ato real de força que existe. Porque enquanto você estava na névoa, você não tinha as ferramentas para nomear o que sentia. Agora você tem. E ferramenta nomeada é ferramenta que pode ser usada. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Não precisa decidir o futuro do seu relacionamento nos próximos 5 minutos. O que você precisa fazer agora é o que toda pessoa que começa a se recuperar faz primeiro: parar de duvidar da sua própria percepção. O que você sente é real, o que você vive é real, e você merece um relacionamento onde não precisa se encolher para existir. 3 ações para começar hoje, mesmo que você continue dentro da relação por enquanto, tá? Escreva uma situação recente que te deixou confuso ou em dúvida sobre si mesmo. Anote os fatos sem interpretação. Esse é o primeiro registro da sua nova ferramenta de clareza. Manda uma mensagem hoje para alguém de quem você se afastou. Não precisa contar tudo, só se abre. Só reabre a porta. Essa conexão vai ser fundamental nos próximos passos. Escolha a frase. O comportamento dela fala sobre ela, não sobre mim. Repete mentalmente toda vez que vier a dúvida sobre seu próprio valor. Não vai resolver tudo absolutamente de uma vez, mas começa a reconstruir a base. Você não está louco, você não está exagerando e não está sozinho. O que você vive tem nome, tem padrão e tem saída, mesmo que essa saída seja construída devagar, com clareza, no seu próprio tempo. Se esse vídeo te ajudou a nomear algo que você sentia, mas não sabia explicar, compartilha com alguém que também pode estar precisando ouvir isso. Tem muita gente vivendo essa mesma névoa em silêncio, achando que é única. Inscreva-se também no canal porque toda semana tem conteúdo sobre comportamento, relacionamentos e inteligência emocional para te ajudar a construir clareza onde antes só havia confusão. Você merece um amor que não te diminui, e o primeiro passo para esse amor já começou agora, com você assistindo até aqui.